E vamos nessa. Gente, boníssima noite. Sejam bem-vindos aí para um Sync Up, um encontro aberto da primeira edição do What the Fuck 3 Pega a Visão Caps, agora na entre-safra entre o segundo ciclo e indo para o terceiro ciclo, né? É um prazer muito grande estar recebendo aqui vocês, que são, né, mais do que alguns, inclusive, são mais que amigos da Priscila. Algum, aliás, é mais amigo que a Priscila pela proximidade. E vai ser um prazer poder falar para vocês da proposta de valor, né, dessa jornada Livre Aprendente, ligada ao paradigma da livre aprendizagem. Será um prazer para vocês entenderem o que está em jogo nessa jornada, o que a gente está efetivamente fazendo nela, tá? E no que todo mundo ganha e todo o resto, né, da nossa espécie está ganhando junto, quer dizer, fazendo parte dessa jornada. Ok, não é uma dinâmica massiva, a gente não está falando de quantidade, é uma dinâmica que preza pela a sua abertura, pela geração da sua curiosidade, pelo seu envolvimento, pelo seu engajamento, né? Preza por isso, mas que tem a ver em fazer um exercício que está em falta, né, nas sociedades que nos tornamos. Um exercício do pensamento crítico, da visão crítica, a gente entender onde a gente está pisando e com quem estamos falando, né? A gente gerar fio terra, eu costumo botar dessa forma, tá? Gerar fio terra para a gente poder gerar ecolocalização, né? E eu acho que isso é fundamental nesse momento de profundos paradigmas. Vocês sabem o que eu estou falando, acho que nem preciso entrar nesse detalhe, que nós estamos vivenciando hoje, né? E até porque nós estamos vivendo um colapso, né? Então, é um colapso extremamente complexo e todo colapso é antessala para novas formas de emergência, né? Ou seja, as emergências vêm junto com o colapso, né? Uma coisa está ligada à outra, yin e yang, e daí vai por diante. Em suma, e nesse sentido a gente sempre faz uma rodadazinha de check-ins, né, para sentir como é que você está chegando, como é que está seu espírito, etc. Não é necessariamente uma apresentação sua, é só para sentir como é que você está chegando, tá? E na sequência a gente já faz um deep divezinho, quer dizer, desculpa, um mergulho só de superfície, porque o deep dive a gente vai fazer aos pouquinhos, tá bom? Para vocês compreenderem o convite que a Priscila fez para vocês, tá bom? Começando, então, pela primeira pessoa que chegou aqui, que foi a Hazel. Hazel, fica bem-vinda, uma boa noite. Vamos lá. Boa noite, eu sou a Hazel, eu sou, aqui como vocês podem ver pelo logo, estou aqui um pouco na frente, eu sou professora de inglês, sou comunicadora, mestre em comunicação da Spitfire, junto com a Priscila, né, minha grande amiga, graças a ela que eu estou aqui, inclusive cheguei aqui antes dela, porque no momento que ela enviou o link, eu já entrei de cabeça, tudo que ela me traz é sempre muito rico. Eu dou aulas de inglês, sou intérprete e estou facilitando o clube de leitura que a gente tem junto com a Stargate e a Spitfire, que misturando virou Starfire. Então, vim conhecer a proposta. Gratidão pela recepção. Pode passar para alguém, fica à vontade, Hazel. Minha amiga Pri. Obrigada. Bom, então, vocês já me conhecem, né? Eu estou aqui feliz, muito feliz de estar aqui, principalmente para poder ouvir um pouco mais do que o Vini vai passar aqui para gente, né? Sobre o What the Fuck 3, como que vai ser essa dinâmica, entender direitinho, até para me passar para outros amigos, né? E é isso, feliz e extremamente radiante. Não tirei essa palavra, não sei, mas vamos lá, radiante. Passa para Casualmente usei quem, essa Pri? palavra hoje, Pri. Nossa, Radiante porque antes de eu estar aqui eu revi amigos queridos que eu já não via já acho que um mês, né? Um mês que eu fiquei na minha reclusão. Enfim, então eu vou passar para o Will. Legal. Você vai ficar revirando. Vini, satisfação aqui. Tá dando tem que falar por aqui. Pronto, vou falar aqui para fazer a tabelinha. Satisfação tá aqui. Gravando? Ok, tudo certo. Então, me chamo William, todo mundo me conhece como Will, né? Sou o esposo da Pri. E é uma satisfação estar aqui, Vini, né? Te dar aqui, fazer primeiramente um elogio
acompanho você como se fosse um fantasminha, né? Porque eu sempre estou escutando a tua voz aqui ecoando. E o que tu fala, mano, toca meu coração. Então, eu estou aqui de coração aberto, mente conectada contigo, para a gente fazer parte desse ecossistema e somar as nossas potencialidades. Estou aí, conta comigo. Estamos alinhados. Passa para alguém. Vou passar agora para minha querida Dayana. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Dayana, sou irmã da Pri, cunhada do William, amiga da Razel. Sou terapeuta e empresária e já participei de uma reunião onde eu estava um pouco ainda confusa, sem entender muito bem o que eu estava fazendo, mas foi muito interessante depois das reflexões que eu fiz, porque eu estou num processo de autoconhecimento muito forte, onde eu percebo que eu não quero certas coisas para o meu futuro e eu anseio por certas coisas para o meu futuro. Então, muita coisa que foi dita casou muito com o que eu anseio para o meu futuro e me move, né? Então, estou aqui novamente, sedenta de conhecimento, de novas oportunidades e acredito que trilhando em um caminho bacana. Passo para o Cauê. Obrigado, Dayana. Boa noite a todos. Eu sou o Cauê. Prazer ver tantas caras novas aqui. Tô chegando junto da galera já do Pega Visão. Já vai fazer, sei lá, talvez 6 meses para mais, Vini. Passou voando. Desde que eu cheguei foi essa... Nossa, foi muito conhecimento, muito aprendizado. É legal tá vendo a energia toda renovando, assim, com novas caras. E tô animado. Animado aí pra gente começar todas as dinâmicas e entrelaçamentos e tudo que vier dessas nossas interações em rede. Passo pro Ti. Bem-vindo, Ti. O Agota. Boa noite, pessoal. Muita gente nova aqui, que legal. Massa. Bom, me chamo Thiago, sou contador de histórias, entusiasta da agroecologia, membro aqui do Pega Visão desde o primeiro ciclo, né? Faz aí o que, 1 ano e meio, Vini, por aí. Faz E, um ano bom, e pouquinho, um ano e pouquinho, um ano e pouquinho. por aí, né? Estou explorando ferramentas na Web3, procurando aprender mesmo sobre esse universo e mais recentemente dado uma força no Hehe, na Greenpeal bom, estamos aí também para somar no que for legal, que eu puder. Tamo junto, galera. Passo para Stargate. Já fui. Ela já foi, já foi. Acho que volta para mim aqui, gente. Então vamos Vini, lá. Então vamos lá, gente. Antes de eu compartilhar a tela aqui e fazer uma conversa, fazer um passeio. Fala, Cauê. Eu só acho que faltou me apresentar, porque eu segui a risco o que você falou, e daí ficou faltando eu me apresentar. Eu achei que você ia ter mais espaço, assim, para a gente também se apresentar melhor e tal, falar mais dos projetos. Bom, eu sou agroecologista, formado pela UFSCar. Comecei uma exploração aí de tecnologias para agricultura e, descobri a blockchain e vejo na blockchain grande parte da estrutura, da infraestrutura que a gente precisa para propor soluções agroecológicas na essência, assim. E, bom, hoje eu estou fazendo uma pesquisa nesse sentido, eu sou co-energizador do Hehe, através do ciclo originário. Também sou co-energizador aqui do Pega Visão. Quando o Vini não está, eu que cumpro o papel de host. Também sou cofundador da Greenpeal Brasil, que é o capítulo brasileiro da Greenpeal Network. E espero poder apresentar melhor para vocês. Então, beleza. Feitas as apresentações, vamos lá, gente. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, Dayana, querida, você chegou num encontro de acolhimento do RERE, do Recursos Gerativos, tá?
O que é o RERE? O RERE é um protocolo cultural que pretende, né, tem a ambição de gerar blueprints, ou seja, matriciar novas matrizes de geração de riqueza a partir dos paradigmas da lógica da abundância, dos paradigmas do resgate do nosso agenciamento, né, peer-to-peer, né, no paradigma P2P, da dinâmica de redes, né, e da localidade, ou seja, da gente se perceber como um ser planetário, não só como um ser ligado à lógica do Estado-nação, correto? Isso tudo a partir de uma visão cibernética ligada à complexidade, ao fazer complexo. Tá? Ou seja, tudo isso que eu acabei de falar é muito bonito de se ouvir, etc., mas o bonito do RERE é você se abrir às experiências. Né? E as formas de você se abrir às experiências no RERE tem a ver com algumas dinâmicas que acontecem no RERE. Né? Uma delas é o mapeamento crítico dos projetos, experiência essa pela qual, inclusive, Will, você e a Priscila, e você própria, Dayana, vão passar ali na dinâmica do RERE. Tá? Então, o RERE é esse protocolo cultural. E o WTF 3 Pega Visão Camps é a forma de você explorar e entender com mais substância, com mais proximidade, esses paradigmas que consubstanciam o RERE como protocolo cultural Web3 regenerativo, entendeu? Então, é por isso que você está aqui. Eu só estou falando essa distinção porque você falou que você gostou, falou assim, pô, ela falou do RERE, então tem que já fazer um pouquinho da distinção de uma coisa e de outra, né? Sim, isso é importante. Então, tudo começa... misturado ao mesmo tempo. Tá tudo misturado. A diferença é que eu vou falar uma palavrinha que eu não sei, talvez alguns de vocês tenham ouvido falar ou não, mas existe um software livre muito famoso desde os anos 90 do século passado, chamado Linux. Quem já ouviu falar? Já ouviu falar, Will? Já ouviu falar, beleza. Então, o Linux, gente, tem aí 30 para 40 anos. Né? Ele é um protocolo tecnológico, mas também é um protocolo cultural, porque ele está ligado à cultura do software livre e open source. Né? Então, as formas de você acessar o código-fonte são muitas. Né? E as possibilidades de exploração do Linux são várias. E ele tem os paradigmas que consubstanciam ele como protocolo tecnológico. O RERE é parecido, mas é diferente. Certo? No sentido de que a ambição é a gente gerar esses blueprints para essa Web3 que está aí fora. Essa Web3 que está aí fora, ela está se resumindo basicamente hoje ao mercado de cripto, correto? Basicamente. Mas isso não é nada, isso é só a pontinha do iceberg. Ciberneticamente falando, a gente tem um espaço gigante para fazer dessa Web3 um baita playground, tá? Para a gente poder plasmar o tipo de realidade que a gente deseja ver no dia a dia, ou vivenciar e deseja ver no dia a dia com as pessoas, entendeu? E é exatamente isso que o RERE está se propondo a fazer, e é exatamente isso que essa primeira edição do WTF 3 Pega Visão Camps vai realizar com vocês agora, em especial no terceiro ciclo, porque a gente vai explorar, né, a Web3 como nunca. A gente vai explorar, sabe, de olhos arregalados, né, a Web3 como nunca. Então, é isso. Dito isso, eu vou compartilhar a tela e vou fazer um passeio com vocês, tá, com relação à dinâmica, né, dessa primeira edição, correto? Vamos lá? Antes de eu ir, alguém quer tirar alguma duvidazinha que tenha surgindo, fazer alguma colocação que, tipo assim, ficou na ponta da boca? Fala e agora o cálice para sempre. Estou brincando, entre aspas, antes de eu compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Eu acho que podia, de repente, uma pergunta aqui que talvez, não sei se a Razel tem essa dúvida, de repente, o que é o Web3, talvez? Não sei. Tá. Vamos lá. Pri, então, contempla assim. Vamos lá. Então, vamos explicar o Web3 da seguinte forma. O Web3 é um termo muito novinho, tá? Ele surgiu aí entre 2013 e 2014, correto? Ele surgiu como uma espécie de ele não foi um termo que surgiu nas internas, vamos dizer assim, da infraestrutura ou da superestrutura cultural da internet. Ou seja, quando eu falo internas, tanto são aquelas pessoas que sacam, né, tecnologicamente as linguagens que a internet tem, as linguagens, né, para você programar para HTML ou para você programar, sacam, ou seja, são programadores, são devs, sacam disso,
ou também daquelas pessoas que estão ligadas à cultura digital da internet, né? Eu sou uma dessas pessoas que estive lá originalmente ligado à cultura, ao fomento do ciberespaço e da cultura digital nos anos 80 e 90, dessa coisa. Eu tive o prazer e a oportunidade e o prazer de ser uma dessas pessoas aqui no Brasil, né? Então, ele surge aí mais ou menos em 2013 para 2014, e ele surge como uma forma de entender que a tecnologia que estava dando vida ao Bitcoin, que dá vida ao Bitcoin, que é a tecnologia do blockchain, correto? A tecnologia do blockchain que dá vida ao Bitcoin, né? Podia ser muito mais do que simplesmente uma proposta de um dinheiro digital criptografado, entendeu? De um dinheiro digital criptografado. Entendendo que a gente podia, em cima dessa tecnologia de blockchain, ter diferentes tecnologias de blockchain para diferentes propósitos. E ela surge, em especial, com o nascimento do Ethereum, né? O Ethereum, no primeiro momento, ele foi uma espécie de fork tecnológico do blockchain do Bitcoin, tá? Num primeiro momento, né? Num primeiro momento. Mas ele já vinha embalado pelo conceito dessa tecnologia de blockchain, né? Do Ethereum, ela ser uma espécie de computador universal, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você poderia estar gerando qualquer aplicação de forma descentralizada, porque isso também é uma característica da Web3, tá? E registrando essa aplicação de forma descentralizada no blockchain do Ethereum para qualquer coisa, inclusive para gerir organizações, inclusive sem ter necessidade da interferência humana, por exemplo, né? Então assim, surge dessa forma, assim, surge de uma forma do tipo, a tecnologia do blockchain não é só a tecnologia do Bitcoin, é a tecnologia de uma possibilidade de a gente criar uma camada descentralizada, criptografada, de todo tipo de aplicação descentralizado em cima disso, e não só relacionado a ter um tipo de dinheiro, né? Um dinheiro criptografado. Deu para pegar, Reis? Já Ainda é um pouco confuso. busquei Desculpa, Pri. Não, eu que peço desculpas, pode falar. Eu já busquei estudar um pouco sobre o assunto, não com a hashtag da Web 3.0, mas já estudei um pouquinho de blockchain para compreender do que se trata, então it rings some bells. Faz sentido os pontos que tu está trazendo, mas com mais detalhes eu vou conseguir amarrar melhor. Gratidão. Nada, querida, nada. Mas fala aí, Priscila, você se manifestou também. Não, eu ia falar que, te ouvindo assim, ainda assim, existe uma dificuldade de entender. Eu entendo perfeitamente, né? Compreendo, mas ainda tem coisas assim para destrinchar para poder entender um pouco melhor, né? Era só isso que eu queria falar. Não, sim, sem sombra de dúvidas. Gente, a gente poderia fazer um What the Fuck 3 Pega a Visão, que é só ligado ao Bitcoin, por exemplo. Dá para passar um ano para vocês ganharem todo tipo de aderência, para vocês entenderem o contexto histórico de como nasceu a tecnologia do Bitcoin, por exemplo, do qual eu tive envolvido, para vocês entenderem todas as correntes, como é que chegou, o que tem do movimento cypherpunk ligado ao Bitcoin, por exemplo, cypher, não é cyber, cypherpunk, né? Enfim, só para falar de Bitcoin. Então, eu entendo o que você está falando, Priscila. Mas, nesse sentido, o que não vai faltar é oportunidade, nesse terceiro ciclo, a gente fazer alguns mergulhos, que a gente chama de camps, né? Awareness camps. A gente vai fazer alguns mergulhos, vai convidar algumas pessoas e projetos, vocês vão ter oportunidade para isso, tá bom? Se vocês me permitirem, eu vou continuar aqui. Eu queria fazer um passeio com vocês aqui. Pode continuar. Obrigado. Então, gente, isso aqui é uma landing page que eu fiz há um tempo atrás, que eu não atualizei, tá? Vocês podem me crucificar depois, me matar depois, não tem problema. Tem alguns errinhos que você sabe no Wix, você faz no Wix, não tem jeito, você tem que estar atualizando, senão dá um erro constante. Mas eu acho que aqui já serve como base para eu poder fazer uma explicação, tá bom? Então, você tem aqui um primeiro momento, tá? A proposta What the Fuck 3 Talks, como é que ela surge, né?
ela surge a partir de um convite que eu recebi por parte do Circuito Brasileiro de Startups, que existe há muito tempo, que foi criado no finalzinho da primeira década de século para o início do segundo século, justamente para trazer essa cultura de startups do Vale do Silício para cá, ligada à Web 2. Né? Foi feito um convite, esse pessoal já estava rodando uma DAO, né? Uma organização autônoma descentralizada, que também é um outro termozinho que a gente vai explorar depois, no terceiro ciclo melhor, tá chamado Accelerated Network DAO. Né? E eles têm, digamos assim, o site deles é no Discord, né? A plataforma de relação deles é no Discord. Né? E eles me chamaram por quê? Não só porque eles sabiam da minha relação, né, ancestral, vamos dizer assim, com a internet, mas da minha relação também com o paradigma da regeneração profunda, né, com todos os paradigmas que eu acabei de listar para vocês, e desse trabalho que eu venho fazendo há muitos anos mesmo, para valorizar e valorar o usufruto comum como código-fonte da nossa sociedade. Né? A cultura do usufruto comum, a cultura do commons, como código-fonte da sociedade, porque é o código-fonte da vida, né? Porque se você olhar para a natureza ela é totalmente interdependente, está tudo interligado o tempo todo, né? Então a natureza está sempre produzindo o comum. Um grande comum da natureza é o oxigênio, é o ar que nós respiramos. Né? É o chamado o natural commons, o comum natural, o usufruto comum. Então eu sempre fui fazendo um trabalho nesse sentido e entendendo que sim, a gente tem como criar uma outra mentalidade, um outro conceito, um outro entendimento de economia que não seja o judaico-cristão, entendeu? Porque o conceito de economia que nós temos, ele é totalmente baseado no judaico-cristão com alguma pitadinha dos árabes. Né? E a gente tem como, historicamente, fazer uma disrupção com relação a isso, não só através de diversas culturas indígenas e aborígenes, que têm outras formas de contar ou qualificar o que é econômico, né? Como também a gente pode estar vivendo isso, ou seja, vivenciando isso na prática. Né? Então, isso, a forma como eu acabei de falar, faz parte da minha vida já há muito tempo. Eu estou envolvido nessa dinâmica, gente, há mais de 40 anos. Tá? Então para mim, o ar que eu respiro, literalmente, né? Vai por diante. Então, nesse sentido, quando eles me convidaram para fazer, poxa, você podia fazer umas conversas semanais, né? Que pode, de repente, até virar futuramente um podcast, alguma coisa do gênero, para falar do que seria uma startup para essa terceira década do século XXI, né? Levando em consideração esses paradigmas todos que você tem proximidade, experiência e intimidade. Então, assim, porra, bacana. E, em especial, com relação ao que você já vem falando, com relação ao Web3. Eis que surge o What the Fuck 3. Né? Que porra é essa de 3? Quer dizer, para ficar uma coisa provocativa, né? Chamar a atenção das pessoas. Enfim, eu comecei a fazer esses toques semanais, eles geraram assim um relativo sucesso nesse ecossistema, né, da Accelerated Network DAO, no Discord, e as pessoas começaram a querer mais, sabe aquela coisa de você beber um pouquinho da água, né, e falar, pô, cara, eu queria mais, a gente quer aprofundar, e aí que surge, né, a ideia de fazer um desprograma, né, porque como eu estou muito ligado ao paradigma da livre aprendizagem, a gente não fala de programa, de curso, a gente fala de, por exemplo, em vez de falar de curso, a gente fala de percurso, né, que eu vou fazer um percurso com você. Em vez de falar de programa, a gente faz um desprograma, porque a gente vai estar se desprogramando um com o outro, porque a principal tecnologia que a gente vai estar usando é da interação, né, e não da participação. A gente vai estar interagindo. Interagindo é uma tecnologia poderosíssima, né, da nossa espécie. De todas as espécies, mas a nossa espécie é especial porque nossa espécie é muito imaginativa, como vocês sabem, né? Nós temos um córtex pré-frontal assim incrível, né? Gigantesco. Então, e é por isso que nós somos cibernéticos, aliás, diga-se passagem. Então, voltando, aí nessa brincadeira eu falei, cara, beleza. E aí comecei a pensar, bem, como é que a gente pode fazer isso, né? E aí veio a ideia de como eu morei muito tempo, né? Convivi e morei muito tempo em favelas diversas, né? Aqui no Rio e fora do Rio, né? Em vários interiores. Eu peguei uma típica, um típico, como é que se diz? Uma típica gíria da favela, né? Que é pega a visão, né? E falei assim, pô, vamos fazer, em vez de chamar de Regen Camps, né? Regen Camps, Regenerative Camps, alguma coisa assim, falei assim, não, vamos lá, pega a visão Camps, né? Porque já conversa com
com essa coisa da rapidez, né, da conectividade das favelas, da rapidez com que as coisas vão acontecendo. E esse tipo de Web3 que está aí fora, ligado ao mercado de cripto, ela tem esse tipo de rapidez, esse tipo de rapidez temporal também, né? Então, eu acho que calhou bem. Com isso, na minha inocência, eu imaginava que eu ia conseguir fazer essa primeira edição, né? Aí sim, What the Fuck 3 pega a Visão Camps em 5 mesezinhos, a minha inocência, assim, achei que ia conseguir fazer os 3 ciclos, né? Em 5 meses, e só agora, só o terceiro ciclo vai ser 5 meses. Então, só para vocês terem uma noção de como a gente só com a prática, só a gente arregaçando as mangas, né? Partindo para a prática, é que você consegue compreender a coisa, né? Então, foi isso. Aí eu fiz essa landing page aqui, né? A Pega Visão Camps, e aqui, no primeiro momento, é a primeira edição, que vocês estão vendo aí. Esse aqui é a logozinho, tá, gente? Do Accelerated Network DAO, né? Do Circuito Brasileiro de Startups. E esse que continua sendo, né, o primeiro desprograma. Eu botei 404 por causa de que sempre quando dá erro na internet, né, dá 404, vocês devem ter visto isso, né? Então, o Deeprogram 404 é esse. E o foco da primeira edição é esse aqui, ó, empreendizagem em rede, aprender a empreender em rede, né? Esse é o foco, né? Para a gente gerar, com essa cultura de você aprender a aprender em rede, né? A gente gerar já essa dinâmica, né? Num blueprint para a Web3, porque a Web3 não tem esse blueprint da aprendizagem em rede. Então o Pega Visão, na sua primeira edição, na sua primeira proposta é essa, né? De gerar uma cultura em torno disso. Então, o primeiro ciclo ele foi todo focado no desaprender, né? Na desaprendizagem. Ou seja, desaprender para aprender a depreender, que é uma coisa que a gente pouco faz no dia a dia, né? A gente está tão capturado pelo automático, né? Da normose do dia a dia, que a gente pouco faz essa reflexão do quanto é importante a gente estar aberto para desaprender, né? Para aprender a depreender, aprender a reaprender novamente, né? Porque é uma coisa que parece que ficou muito, né? Tudo está muito focado no paradigma da ensinagem, né? Do programa, do curso, do encaixotamento, né? Ali, coisa e tal. Então, a gente precisa, enfim, abrir um espaço, né, com as pessoas, cognitivamente e culturalmente falando, para que elas resgatem essa criança que está na gente, né? Resgatem a criança que é capaz de desaprender para aprender a depreender, né? Lá por diante. Então, isso foi o primeiro ciclo, foi muito rico. Depois, vocês querendo, eu posso entrar no detalhe do que a gente abordou aqui, mas depois eu falo. Aí, na sequência, a gente foi para o segundo ciclo, né? Que é muito importante na dinâmica da abundância, né? Que é na dinâmica da complexidade, né? Que é você se perceber por entre, né? Ou seja, o in-betweeners, né? Do por entre, você se perceber que você está por entre pessoas, por entre contextos, por entre culturas, por entre linguagens, e vai por diante. E a gente nunca está nesse lugar, se você parar para pensar bem. Estamos sempre neles, mas em termos de consciência, a gente nunca está nele. A gente nunca se percebe nele. A gente está sempre nele, mas a gente não se, em termos de consciência, né, de awareness, a gente não se percebe nele. Então, toda a ideia do segundo ciclo foi atiçar, né? Foi gerar essa percepção do quanto nós estamos nos vários por entre. E como por entre, ele é o grande protagonista da vida, né? É o grande protagonista da realização, né, da vida, da existência da vida. Então, e como isso está relacionado a um tipo de tecnologia empática que a gente não se dá conta que é a tecnologia da animação em rede, do netweaving, do tecer em rede das coisas. Ou seja, quando a gente faz netweaving, o netweaving é muito diferente do networking, né? O networking você está fazendo para você, para o seu projeto, o netweaving você está fazendo para dar visibilidade para aquela proposta de valor nos mais diversos por entre, né? Dos mais diversos in-betweens que pode ter. E a gente começou a trazer pessoas para falar de todo tipo de inteligência coletiva, inclusive a inteligência coletiva não humana, né? Tivemos camps com pessoas que estão fazendo esse tipo de investigação, né? De ter conexões com inteligências que não são humanas, do reino animal, do reino vegetal, etc., vai por diante, né? E aí vocês estão chegando agora no terceiro ciclo, né?
E o terceiro ciclo, ele tem justamente essa proposta aqui, ó. Uma vez que a gente conseguiu gerar o fio terra, se ecolocalizar de múltiplas formas, entender os diversos tipos de inteligências coletivas, nós vamos explorar a Web3, nós vamos empreender a Web3 em rede, né? Mas para empreender a Web3 em rede, você precisa entender o que é a Web3, você precisa entender qual é o espaço de cocriação que ainda existe na Web3, que é gigante, que não é só essa Web3 do mercado de cripto que está aí. Mas, para isso, também nós vamos entender o que é o mercado de cripto. Nós vamos entender o que é a tecnologia de blockchain. Nós vamos, inclusive, entender que a Web3 não está só relacionada à tecnologia de blockchain, que existem outras tecnologias muito diferentes de blockchains, nas quais você nem precisa usar uma carteira, por exemplo, ter uma wallet, né? Por exemplo, né? E que também são consideradas Web3. Né? Então, a gente vai estar investigando isso no terceiro ciclo, correto? E, com isso, nós vamos estar realizando semanalmente, uma vez iniciando agora em março, nós vamos ter camps, né? Nós vamos ter camps quinzenais, né? Onde vocês vão estar conhecendo novos projetos, a gente vai estar dando mergulhos profundos nesses projetos, etc. E a gente vai estar fazendo uma coisa que era originalmente como fazia parte, né, do WTF 3 Talks, que é a detonação de bombas cognitivas. O que é isso? Eu vou trazer uma palavra, a gente vai perceber o entendimento perspectival dessa palavra a partir da perspectiva de cada um de vocês. Nós vamos espiralar isso numa dinâmica de feedback loop, né? Espiralado, e a gente depois eu vou trazer alguns ingredientezinhos a mais para gerar essa detonação cognitiva, para vocês haver uma expansão da percepção dessa palavra, do conceito dessa palavra, você não ficar preso só aquilo que está na superfície, né? Então a gente faz isso muito direto na dinâmica do WTF 3 Pega Visão Campus, e claro, você vai continuar existindo no terceiro ciclo, tá bom, gente? Então, essa foi a explicação super, hiper, triper resumida, tá? O passeiozinho que eu queria fazer com vocês, né? Eu fico à disposição aí para tirar dúvidas que possam ter ocorrido aí com a Razel, com a Diana, com o Will e com você também, Priscila, querida, caso você ainda tenha dúvidas. O que eu gosto da Priscila é que ela está sempre com dúvida. Então, isso é muito bom. Eu tô mesmo. Então, as reuniões vão ser toda quinta-feira às 8, e aí de 15 em 15 a gente vai ter uma reunião aos sábados. Normalmente os camps são feitos aos sábados, tipo 3 horas na parte da manhã, 3 horas na parte da tarde. Eles são realmente aprofundados. A gente faz como se fosse uma trilha para subir uma montanha, sabe? Então tem a chegada ao cume, tem os pit stops que a gente faz para tomar água, para fazer umas reflexões. É tudo virtual, tá, gente? Um dia a gente já vai fazer presencial, né? Mas essa que é a essência. Mas teve camps que a gente preferiu, a pessoa que fez preferiu fazer espaçado, né? Em encontros diferentes ao longo da semana. Mas, a rigor, é exatamente isso mesmo. Entendi. E aí a gente vai ter a oportunidade de falar dos nossos projetos, coisas do tipo? Total. Vocês vão ter, até porque isso já aconteceu no segundo ciclo, né? O segundo ciclo foi quando começou a apresentação dos projetos, e vocês vão ter a oportunidade de estar apresentando os projetos também, nesse sentido. Tá, bacana. Por mim está esclarecido. Mas lembrando que vai ser no Rerê, né, que a gente vai literalmente fazer o mapeamento crítico dos projetos, tá? Não vai ser no WTF 3 Pega Visão Campus. Beleza. Para mim tá tudo ok aí. Talvez o Razel tenha alguma dúvida, o Will, Dai. Para a gente elaborar uma pergunta, precisa de mais subsídios. Então, quando tu disse que a Priscila tem sempre perguntas e dúvidas, né? É porque já tem um arcabouço, assim, tem uma trilha, uma trajetória de estudos grandes, aí a Priscila está sempre estudando muito, então eu ainda estou chegando meio verde no assunto, então não consigo formular nada, eu estou absorvendo, vou continuar até eu conseguir ter uma dúvida. Will. Fazendo um comentário. Agora sim. Fazendo um comentário, na verdade, é um assunto muito fascinante para mim, né? Porque quando você fala no Linux, eu fiz uma iniciativa na década de anos 2000, né? Eu fiz um curso de programação, porque, na verdade, eu fiz faculdade na Estácio em 2001,
Eu morava na Zona Norte, no Meia, e fazia a travessia, né? Já tinha a linha amarela, nos primórdios da linha amarela ali. Eu ia para a Estácio, eu estava fazendo web design, cara. Então, quer dizer, eu além de brincar de programação, eu fazia editoração eletrônica, eu estava fazendo faculdade de web design na Estácio, eu já bebia dessa fonte, né? E um pouquinho mais à frente, eu fiz um curso na Infinet, né, do conhecer lá na cidade, né? Fiz um curso lá de programação, cara, para fazer a imersão. Só que aí, quando eu comecei, eu morava na época na zona oeste do Rio de Janeiro, eu pegava o meu carrinho, atravessava a cidade, pegava a Avenida Brasil, então eu ficava 2 horas, né, nesse translado, chegar na Infinet no centro, no edifício Menezes e Cortes, aí andando na Infinet, e eu ficava ali de 7 a meio-dia, cara, 2 meses fazendo curso de programação. E aí, um belo dia, eu conversando com um cara, um colega de turma, que ele tem o nome de um grande filósofo, né? Eu esqueci, não devo lembrar agora rapidamente, mas enfim, aí ele falava assim, cara, é simples e complexo ao mesmo tempo. Mas o mais importante, mais que você não esteja entendendo a linguagem nesse primeiro momento, você tem que se abrir ao ponto de se tornar flexível para você absorver esses conhecimentos. Isso lhe proporciona avançar, ir mais além. Se a gente, às vezes, é importante eu ouvir, mas, ou seja, eu estou te entendendo, mas não estou compreendendo. Faz parte dessa leitura, né, desse momento de nos encorajarmos, né, aquela reciprocidade. E como eu também gosto da questão desse movimento, o cyberpunk, o cypherpunk e a parte da tecnologia com a filosofia, né, a cypher filosofia, que eu me considero um aprendiz de filósofo, né? Eu gosto muito dessa linguagem e junto com a parte cibernética, eu vou tirando essa fusão e vou permeando esses caminhos. Então, para mim, o que você fala para mim soa como música aos meus ouvidos e ressona com o meu coração, gera um alinhamento aqui de forma bem clara para meu objetivo. Então, E a vamos dúvida, seguindo. não tem dúvida, então. A dúvida, ela vai reflorestando esse sistema, essa ecologia, esse processo tecnológico. Então, cara, é isso. Estou aprendendo com Muito bom, muito bom, Will. Muito bom, querido, muito bom. Não, deixa eu fazer um rápido parênteses, porque você, enfim, você me fez voltar lá em 1980 e poucos para 90, enfim. E aí a cultura dos BBS, do qual eu fiz parte para montar os BBS do Rio de Janeiro. É, a rede Fidonet, você ouviu falar da rede Fidonet? A Fidonet, que é a rede anterior à internet, anterior aos provedores de acesso, que era uma rede de BBS, gente, que interligava continentalmente, né, o Brasil, a África, a Europa, Estados Unidos, etc., principalmente Estados Unidos. Foi a primeira infraestrutura de internet, sem a gente chamar de internet ainda, que eram os BBS, que era a Fidonet. Mas, enfim, isso a gente vai ter a oportunidade de estar conversando, porque isso tudo fez parte, foi muito vivo na minha vida, então a gente vai ter a oportunidade de estar conversando sobre isso. Mas eu vou querer abrir um pouquinho de espaço, que eu acho importante, para vocês ouvirem a perspectiva, tanto do Tiago. O Tiago está aí desde o primeiro ciclo, né? Desde o início, do primeiro para o segundo, terceiro ciclo, acho. Terceiro não, que vai começar agora, mas primeiro, segundo ciclo. E vai ser interessante, Tiago, você próprio passar um pouco da sua perspectiva de como você chegou, falar um pouco de como você chegou, de que forma isso foi fazendo parte da sua dinâmica de vida, né? As conexões, sabe, as ampliações cognitivas que você teve, enfim, fica à vontade, que eu acho que vai ser bacana o pessoal poder te ouvir. Fica à vontade aí. Show, Vini. Nossa, eu tava te ouvindo aqui, ouvindo vocês falarem também. Eu fui pensando sobre como eu fui chegando na tecnologia, né? E eu acho legal, aqui no Pega Visão, que a gente conversa bastante sobre coisas que não estão necessariamente ligadas a isso, né? A um protocolo, a uma forma de conexão. A gente vai misturando aí a filosofia, né? O cipher, a questão do cypherpunk, até a estética, né? Do solarpunk. Mas, enfim. Eu sou millennial, né? Então, a minha relação com a tecnologia, principalmente com a internet, é raiz, assim. Eu, como o Vini, o Vini é mais velho que eu, né? Um pouquinho, mas estou, assim, ligado. Sempre fiz blog, sempre tive meio na rede social e tal. Hoje eu estou um pouco de bode, mas, principalmente na adolescência,
tinha, né, essa coisa da tecnologia, assim, gostar, querer montar e desmontar computador. Meu cunhado ainda era uma pessoa que fazia robô, também ficava, assim, todo fascinado, né, com esse universo. Então, isso, ouvir, né, outras experiências de como as pessoas chegam, assim, né, no universo tecnológico, gera empatia, assim, em mim também, eu gosto. E esses dias com o Google, aliás, o Apple Glass, putz, eu fui para Nárnia, né? Caraca, que coisa é essa, meu? Puxa, estamos indo além, né? Várias questões filosóficas sobre ter uma tela mediando a realidade para tudo. E eu gosto que aqui a gente conversa sobre isso. Isso, Apple Vision Pro, exatamente. Meu Deus do céu, essa parada é, assim como a inteligência artificial, né, disruptiva demais. Meu, década de 90 a internet foi criada, hoje a gente tem carro autônomo e Apple Vision Pro. Então, assim, é um avanço, nossa, assim, e poder compartilhar sobre essas coisas foi algo que me fez bem aqui no Pega Visão, porque eu sinto que não são todos os espaços. O Vini falou das favelas e tal. Eu moro aqui em São Paulo, uma região periurbana, né, em Parelheiros, entre Grajaú e Parelheiros. Então, às vezes fica um pouco distante da realidade, principalmente nas favelas, nas periferias, falar de Apple Vision Pro, falar sobre carro autônomo, falar sobre energia solar, por mais que sejam tecnologias que não sejam, né, assim, já vem sendo falado há muito tempo, né, cultivada, vamos falar assim para já começar a brincar com essa história da regeneração, que aqui no Pega Visão a gente conversa bastante também, né, que é sempre linkando com as questões socioambientais. Então, isso acho que foi uma virada de chave muito boa, assim, né? Poder expressar sobre essas coisas de forma integrada, coisas que às vezes estão um pouco tanto na minha cabeça como na cabeça de geral, muito nebulosa. E às vezes só quem estuda programação sabe conversar sobre isso, só quem estuda web design só sabe conversar sobre isso. E aí outras pessoas na vida aleatória, como eu, sou contador de histórias. Claro, eu tenho um apreço pela tecnologia, estudei sobre, né, tenho estudado bastante sobre blockchain, tecnologias no Web3, mas assim, no limite, eu gosto de contar história, cara. Meu negócio é sentar e ficar contando história. Então, é, é complicado, né, trocar sobre isso em outro espaço. E aqui a gente poder só compartilhar mesmo, né? Às vezes um pouco até sem filtro, como eu comecei a falar assim sobre tecnologia, sobre questões socioambientais, isso dá uma segurança até para a gente poder criar, né, coisas que às vezes necessitam, às vezes não, né? Sempre necessitam de colaboração. E aí são colaborações diferentes, né? Podem ser colaborações financeiras, mas podem não ter nada a ver com fiduciário. Pode ser uma colaboração assim de tá perto trocando ideia, né? Às vezes é sobre outra coisa, às vezes mas é uma colaboração muito importante e às vezes a gente não nota. Isso e aí poder observar o quão abundante a gente né, em vários recursos, assim, também foi algo muito significativo, assim, na experiência do Pega Visão desde sempre. Sem contar, claro, tudo isso que o Vinícius citou, né? Puxa, o pessoal que pesquisa tecnologia para fazer inteligência artificial para dar voz para um rio, sabe? Como foi o projeto com o Danilo Vaz, que o Vinícius citou. Então, tudo isso vai dando, além de recursos para a imaginação, recurso técnico, rede, vai criando uma realidade que, claro, por hora é virtual, né? Mas que a gente, aos poucos,
como a gente tem feito na Green Pill, o Cauê pode falar melhor sobre isso, passa a vazar para a realidade, né? Em alguns pontos, em alguns lugares, essa discussão aqui que é tão de outro mundo, aterrissando no planeta Terra, as pessoas se conectam. Então, bom, um pouco isso, pessoal. A gente pode ir conversando mais aí. Eu gosto aqui que a gente vai fazendo poesia também. Às vezes não tão muito presentes no dia a dia, assim, né? Quando você vai perceber, é um neologismo que a pessoa citou ali, você faz, nossa senhora, como isso fez sentido, assim, né? Então, sei lá, um pouco eu passo aí, então, eu passo para alguém, Vinícius, eu passo pro, o Peraí, Cauê, né? O Guilherme que chegou aí, ó. Guilherme, antes de boa você, tarde, boa. antes de você passar, vamos dar boas-vindas ao Guilherme aí. Exatamente, já que você passou para ele. Guilherme, faz seu check-in aí, querido, e aproveita, se apresenta um pouquinho e fala da sua experiência até hoje aí, desde o primeiro ciclo, né? Da primeira edição aí do WTF 3 Pega a Visão Quieto. Fica à vontade. É uma jornada, né, pessoal? Para quem está chegando aí pela primeira vez, participando, chegando junto, pegar a visão. O Web3, né, ela vai muito mais além do fiduciário. Isso é um questionamento que eu vinha tendo e conhecimento técnico e programático da tecnologia. Através desse gatilho, o Vini me capturou, fez a captação, vamos dizer, porque eu acredito que os valores estão invertidos, né? Inclusive, sobre isso também estava conversando hoje com o Renato. Renato, ele é formado na área de tecnologia de blockchain. Acabei de mandar o convite também ele para ele chegar junto. Tem mais outro pessoal que vem agora há pouco para chegar junto aí, pegar a visão conosco aí, para conhecer o Pega a Visão Games. E é aqui onde a gente traz várias ideias, vários projetos para a gente debater em conjunto, né? E todos somos um, todos nós fazemos parte de um todo. Então a gente hoje tem uma oportunidade, vamos por assim, ímpar, da gente discutir aquilo que tem valor para nós como seres humanos que somos. Como o Thiago mesmo falou agora há pouco, né? Que os valores na sociedade em que vivemos é movido ao fiduciário. E o fiduciário você aperta numa máquina, imprime infinitamente e o nosso valor ele nunca é suficiente, né? Ele é sempre nunca é o suficiente. Ele é abundante o acesso, só que também o excesso de esforço que você tem que fazer para você poder viver, aproveitar seus filhos, sua família. Na verdade, a gente faz os filhos para o mundo, né? Então, eu falo isso porque agora também eu virei ser pai. Então, um dos meus objetivos que eu tenho é sim de criar meu filho, não o mundo criar meu filho, né? Mas sim a realidade que eu quero que ele veja, que é o futuro da humanidade, né? É um futuro diferenciado, vamos assim dizer, que o valor está nas relações entre bem que a gente faz ao próximo, né? Então, mais ou menos assim, eu estava agora há pouco numa reunião, consegui chegar agora, uma reunião de condomínio aqui, mas consegui chegar a tempo. E estamos aí. Eu passo para quem Então, ainda não falou. Passa para o Renato, pede para ele fazer. Renato, fica à vontade de você fazer seu check-in e se apresentar, querido. Se for o Renato que eu estou pensando, Renato, mas já... vai lá. Renato, eu passo a bola para você fazer seu check-in, conhecer um pouco aqui da iniciativa, que a gente está num pequeno grupo ainda, mas tem um grupo maior ainda no WhatsApp. Então, faça seu check-in, se apresenta e chega junto aí. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Deixa eu só... Passa para alguém. Deixa eu terminar de ligar minha máquina aqui, que eu estou no celular, tá meio ruim aqui. Pode ser, então. Vamos passar para Stargate Brasil? Que eu já falei, acho que de repente o Cauê, né? O Cauê Cauê, agora. então, Cauê. Fala com nós, Cauê. O Cauê vai falar um pouco da experiência dele também. O Cauê já chegou no segundo ciclo, né? Do segundo ciclo para cá, e ele acabou tendo uma experiência um pouco mais aprofundada na dinâmica do Rerê, né? Mas fica à vontade aí, querido. Bom, por onde começar? São tantas coisas, conforme vocês iam falando, ia tudo voltando, assim, só relembrando. E, cara, que velocidade que acontece na Web3, como o tempo ele acaba sendo diferente, assim. Na Web3 não, né? Mas
na internet, né, nessa relação. Parece que faz muito mais tempo que eu tô aqui, assim, junto com, com toda a dinâmica e tal. E foi um processo de muito aprendizado. Eu estava em busca, já fazia tempo, né? Como eu falei, eu sou da área ambiental, agroecólogo, assim, buscando integrar a tecnologia num contexto onde só se fala sobre sociologia rural e mobilização com movimentos sociais, sabe? Quando esses movimentos sociais acabam tendo contato com essa tecnologia, muitas vezes é lá na ponta da cadeia, quando eles já estão seguindo todo o padrão que o mercado estabeleceu. Então, eles normalmente têm que lidar com rastreabilidade ou outra coisa que sempre tem a ver com o comprador, né? Sempre. E daí eu percebo que tem a ver assim, com dar mais garantia para o comprador, né? E daí eu percebi que os pequenos estavam ficando, a agroecologia como um todo, assim, estava ficando um pouco de fora, na minha ilusão, na verdade, porque conforme eu fui descobrindo, né, fui chegando nos espaços, comecei estudando blockchain, e daí eu um dia fui pescado pela Deroila, que é uma companheira nossa aqui do Pega Visão também, e hoje ela não está aqui, mas ela provavelmente vocês vão ver ela em outros espaços. Mas ela me pescou num grupo Confraria Web3 em São Paulo. Na época eu estava estudando um pouco sobre análise fundamentalista, análise clássica e fundamentalista, assim, num grupo lá. Daí me mandaram esse grupo e, pô, fiquei super interessado, né? Eu estava querendo me envolver com alguma comunidade que falasse de forma mais aberta sobre a tecnologia mesmo, não só sobre token e Bitcoin e tal. E, pô, quando eu cheguei, assim, foi tudo que eu estava buscando, sabe? Foi um espaço de recepção calorosa, de explorar além do Visão também. Eu cheguei e estava rolando uma música muito massa, assim, que o Vini ele gosta de surpreender às vezes a gente com umas obras, assim. E daí, meu, agora não vai surpreender mais quando acontecer, porque eu dei um spoiler. Mas, sabe, são coisas que nessa dinâmica em rede são super importantes e a gente vai desconsiderando e a gente não percebe que isso pode preencher esse vazio do subjetivo, né, de forma bem intensa também, até simulando uma conexão quase que presencial. Então, a gente, vamos dizer, gosta dessa atenção, dessa escuta empática, a gente chama isso de escuta empática, nosso grupo, assim. E isso foi algo que para mim me tocou, assim. Eu falei, nossa, sabe, poder ter esse espaço de escuta onde as pessoas estão ali, todas dedicando seu tempo e a gente construindo uma inteligência coletiva, porque eu entrei no ciclo de inteligência coletiva, então eu de fato pude explorar a inteligência coletiva de um grupo que estava pensando o que eu queria estar pensando já, sabe, fazia tempos. Então foi uma oportunidade de aprendizado para mim gigantesca. Quando eu cheguei, tudo que eu ouvia para mim era um rastro. Então, a própria palavra rastro estigmérgico, a palavra estigmérgico, assim, tive que entender o que estava falando ali para ver se era certeza que eu estava. Assim, não, será que isso é um. Não, eu acho que é uma intuição que mistura ali com, sabe, alguém deixou aquilo pelo ar, você pega aquele rastro e segue aquilo, e você vai encontrando conhecimento em torno daquilo, que te leva até a raiz, às vezes, de algo, né? Então, para mim, isso é muito valioso. Não tem nenhum outro espaço que eu sinto isso na internet. Então, eu vivo com afinco os conhecimentos e aprendizados que eu tenho, assim, eu aplico diariamente nas dinâmicas do Green Pill e Rê. O Pega Visão foi a origem de tudo, foi por onde eu entrei, assim, né? Foi o portal que eu entrei. E ele me abriu diversos outros portais, dentre eles o primeiro, né? O primeiro portal que se abriu ali, assim, foi a Agroforest Down. Foi uma interação com o Diogo, que é um dos co-criadores co-inicializadores do Rê, e que, sabe, me abriu essa perspectiva da agroecologia estar dentro também da Web3 já. Ela já está conectada com a Web3, sendo feita por muitas pessoas, sabe, muitos projetos acontecendo. Então,
conhecer o projeto do Diogo, Agroforest Down, me abriu os olhos para muita coisa que já estava rolando, e daí hoje a minha ideia é conectar isso, né? Conectar as duas pontas, da onde eu venho e onde eu me encontrei, assim, agora. Pô, desculpa ter me estendido aí, galera. Mas eu falei um pouquinho Tá da maravilhoso. trajetória. Você pode passar para o Renato fazer o check-in dele. Renato, eu tenho a Bem-vindo, impressão que Renato. eu já cruzei com você em algum lugar, cara, mas eu posso estar enganado. Mas fica à vontade, Renato. Faz seu check-in, se apresenta aí, querido. Fica à vontade. Boa noite, pessoal. Obrigado, Vinícius. Talvez a gente topou no BitConf de 2022, esteve por lá? Talvez seja isso. A gente deve ter visto por lá. Bom, pessoal, o Guilherme já meio que me apresentou aí, né? Eu sou um entusiasta aí do mercado cripto, não só entusiasta, mas um estudioso do mercado cripto, né? Porque entusiasmo é uma coisa e ir atrás é outra coisa totalmente diferente, né? Entrei no mercado cripto ainda lá em 2009, só, eu acho que o Vinícius não vai lembrar não, que ele é novinho. Eu minerava Bitcoin lá no Farmville, no Orkut. Você não lembra o que é o Orkut, não? Então, assim, pessoal, comecei ali minerando Bitcoin ali no Orkut em 2009 e morei muitos anos fora do Brasil e lá sempre fala mais de tecnologia, as coisas lá sempre chegam primeiro. E a gente foi acompanhando ali. Em 2017 eu entrei profissionalmente no mercado cripto, estudei, aprendi e me formei, fiz a faculdade chama Blockchain, Criptomoedas e Finanças na Era Digital. Fiz uma pós-graduação em leitura e auditoria de smart contract e tenho uma experiência aí, né, formação em marketing digital. Já participei de vários projetos, participei ali da concepção do Axie Infinity, do Bomb Crypto, agora em 2023 do PEP, tá? Diga-se de passagem, 3 dos 5 devs ali são brasileiros, coisa que pouca gente sabe disso, mas nós temos 3 brasileiros ali dentro daquele projeto, né? Que é um meme, mas um meme grande que está ali dentro da Binance. E eu fico muito feliz. Eu não conhecia o projeto aqui de vocês, não sabia desse bate-papo que vocês têm. Eu fico feliz que hoje quase todo lugar que a gente vai tem uma porta blockchain aberta. E antes não era assim, né? E o Guilherme hoje me falou de vocês. Eu fico feliz de ver vocês aqui discutindo, falando desses projetos, falando de coisas que são muito necessárias, né? Eu venho avisando há muito tempo para as pessoas que estão à minha volta, para as pessoas que eu conheço, que eu tenho contato, que a blockchain vai tomar conta de tudo e que cripto é o futuro e as pessoas não acreditam. Desde o ano passado, se eu não me engano, desde novembro do ano passado, o estado de Goiás, eu sou aqui de Goiânia, mas o estado de Goiás, se eu não me engano, do Maranhão, são 5, 6 estados que já estão emitindo a cédula de identidade na blockchain. Então, ela foi substituída pelo RG. O RG hoje chama-se CIN, né? CIN, que é Carteira de Identidade Nacional, cédula de identidade nacional, da forma que você achar melhor chamar. E hoje o seu número de identidade é substituído pelo seu CPF. Isso para você ver que o próprio governo tem aberto os olhos em relação à blockchain, e blockchain realmente é o futuro. Ouvindo, acho que foi o Cauê falar agora por último, em questão do agro está dentro da blockchain. Tem uma pessoa que eu conheço que ele criou um banco de dados dentro da blockchain para exportação de café do sul do Brasil para a China. Eles faziam tudo à mão, era feito manual. Por exemplo, se você estava preenchendo a folha, lá se no último lugar, na última linha, você errasse, você tinha que fazer ela tudo de novo na mão. Eles só aceitavam assim. Se tivesse uma gota de café, qualquer coisa que caísse ali sujasse, tinha que refazer. E ele conseguiu criar esse banco de dados, e esse banco de dados eles aceitaram porque é na blockchain, porque é transparente. Estou em contato agora também com um projeto que eu fui contactado, eu sou incubador de projetos cripto e trabalho com consultoria, e um projeto que é voltado para o agro. É algo muito interessante que, infelizmente, hoje eu não posso entrar aqui, não posso dizer para vocês por questão de confidencialidade, mas é algo grande e eu posso antecipar para vocês que o Google e o Nubank é um dos sócios desse negócio, tá? Dentro, totalmente, 100% dentro da Web3 Blockchain. É isso aí, pessoal. Obrigado aí, obrigado pela palavra e desculpa aí ter estendido. Não, cara,
Bem-vindo aí, Renato. Uma das características importantes, gente, da proposta aqui, né, dessa primeira edição do What the Fuck 3 Pega a Visão Campus é a diversidade de perspectivas, de vivências, né, com as suas consequentes especificidades, né? Então, isso é sempre muito saudável, né, porque você vai ter pessoas em lugares diferentes, fazendo coisas diferentes, tendo compreensões diferentes. Então, esse tipo de diversidade para o paradigma da livre aprendizagem, que é o paradigma, né, que a gente coloca em prática aqui, para essa jornada que a gente está vivenciando aqui, é bem-vindo, né? Então, ter alguém como você é interessante, Renato, porque você vai encontrar alguém como eu, que eu já tenho uma visão muito diferente da que você acabou de compartilhar, e até crítica. E eu entendendo exatamente aonde é que está a inovação e aonde está a disrupção. Então, a gente vai ter, por exemplo, oportunidade no terceiro ciclo, né, que agora a gente parte para o terceiro ciclo, de explorar isso de múltiplas formas. Aí eu vou te dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Eu estou participando de um projeto no Líbano. Para quem não sabe, o Líbano está em frangalhos economicamente, não tem mais moeda, basicamente os bancos roubaram o dinheiro das pessoas. Você tem um monte de vilas lá descentralizadas, espalhadas assim, vilas mesmo, de comunidades, cidades pequenas espalhadas, e tipo, tá cada um por si, né? E é isso, né? E aí lá a gente está desenvolvendo um projeto de entender qual tipo de tecnologia de registro distribuído conversaria com a infraestrutura do país. E a gente está chegando à conclusão que não dá para rodar em blockchain, por exemplo. Tá? Então a gente vai ter que rodar com uma outra tecnologia chamada Holochain. Você conhece o Holochain, Renato? Você conhece o Holochain, Renato? Bem superficial. Então, a gente vai ter que rodar com o Holochain. E o Holochain não tem nada a ver com a tecnologia do blockchain, é uma tecnologia completamente diferente. Por quê? Porque ela é P2P. Ela não depende de fazer consenso, de criar um stack de transações na base do consenso para você poder girar. Você consegue fazer as transações P2P, pessoa a pessoa, né? etc. E você consegue fazer isso com um volume de, sei lá, 3, 4 pessoas, é um volume de milhões de pessoas, né? Uma escala de milhões de pessoas. E a gente está vendo que é esse tipo de tecnologia que a gente vai conseguir. Mas lá o negócio é até mais profundo, porque a gente tem que criar a infraestrutura de internet, porque ela está completamente combalida, né? Então, a gente tem que criar também a infraestrutura de internet. Então, vocês vão ter oportunidade de conhecer pessoas que estão fazendo isso lá, aqui. Ou seja, eu vou trazer essas pessoas, a gente vai precisar da ajuda da Razel, porque, estou brincando, eu vou fazer a tradução da Razel. É porque essa pessoa vai falar em inglês, né? Então vai estar aqui com a gente vai fazer um camp nesse sentido, vocês vão estar conhecendo esse tipo de realidade que não chega aqui no Brasil. Então, vocês vão estar vendo isso na prática, quais são as soluções que estão sendo encontradas, onde a tecnologia de blockchain, por exemplo, Renato, não serve. Ela não tem utilidade, entendeu? Então, assim, só para vocês entenderem a extensão, né, do que estamos nos propondo a fazer aqui, ciberneticamente falando. Quer dizer, é uma extensão que vai para além da própria tecnologia do blockchain. Então, a gente vai estar entendendo que isso também faz parte, né, ciberneticamente falando, da Web3. A Web3 não está circunscrita apenas ao blockchain, né? Ela está circunscrita a outras tecnologias que estão surgindo aí, que não só do blockchain. Dentre as quais o Holochain, que eu acabei de passar para vocês. Bem, gente, é isso. Eu queria realmente fazer esse tipo de navegação com vocês. Eu falei, antes do Guilherme chegar aqui, acho que o próprio Thiago, do Cauê, e do próprio Renato, eu falei para a Dayana e para a Hazel, para o Will e para a Priscila que a gente só ia dar um gostinho na boca, assim, tipo, caraca, peraí, tem alguma coisa diferente de blockchain aí que não seja Web3? Que quer Web3? Tem sim. Tem várias coisas. Então, é esse tipo de abordagem, visão crítica que a gente vai estar fazendo aqui, tá, gente? E para isso, como é uma dinâmica ligada ao paradigma da livre aprendizagem, está ligado à cultura do open source, então está ligado à cultura do open knowledge, né? Então, por isso, o valor que a gente pede das pessoas é um valor quase que simbólico, que é um custo de R$100 por mês durante 5 meses, que dá R$500, enfim, ou que dá 450 se disponibilizar à vista, em suma. Mas é só para
ter um selinho ali de que tem algum recurso envolvido, que tem algum tipo de valorização nesse sentido envolvido, entendeu? Porque a minha vida sempre foi ligado a gerar conhecimento de forma aberta, né? De forma aberta e de forma livre, né? Então é isso, né? Então a gente vai começar agora em março, tá? Temos ainda esse períodozinho de fevereiro para convidar mais pessoas. A ideia nossa é ter pelo menos ter umas 15, 20 pessoas para a gente poder fazer uma brincadeira bacana, poder, sabe, ter clusters, né, aglomerados de diferentes pessoas pesquisando diferentes coisas, poder ter uma riqueza de camps, etc. Então vai ser muito bacana. E o grande benefício é que os projetos de vocês vão ser ancorados pelo Rerê, né? Que é esse paradigma, que é esse protocolo cultural Web3 gerativo. E lá vocês vão passar pela experiência do Rerê Mapeamento Crítico, né? Que aí sim que visa gerar esse blueprint de como você pode empreender seu projeto em rede, né? Olhando na Web3, né? De forma crítica. Então, é o que a gente vai estar ligado à lógica da abundância, né? É o que a gente vai estar explorando ali no âmbito do Rerê. Então, gente, é basicamente isso que eu queria conversar com vocês hoje. Vou agradecer demais assim a Priscila por ter convidado o Will. Eu sabia que o Will estava de fantasminha nas histórias, mas foi bom ter te conhecido, porque eu vi ele transacionando para lá e para cá, assim, eu conversava com a Priscila, eu ia para lá e para cá. Muito bom começar a conhecer você, Hazel. A Dayana, eu já tinha tido a oportunidade de ouvi-la, né, no acolhimento do Rerê semanal, às segundas. E a sua chegada, Renata, através do Guilherme. Muito bacana também, querido. Espero que você esteja com a gente aí no terceiro ciclo, tá bom? E aí vamos fazer agora uma rodadazinha final de apreciação e check-out, tá? Só para sentir um pouquinho e já deixar pré-marcado para a semana que vem, para quem ainda sentir necessidade, a gente vai fazer um trabalho semelhante, mas eu vou aprofundar um pouco mais semana que vem, para vocês entenderem o que vai acontecer nesse terceiro ciclo, tá bom? Então, começando aí por você, Hazel. A mais verde. Nossa, foi muito interessante ouvir essas coisas. Vou pegar emprestadas as palavras do Will, alguma coisa ressoou em mim, e realmente não tinha dimensão do que pode ser a Web 3.0. Fiz aqui um paralelo com um pouco do que eu tentei fazer lá na minha dissertação de mestrado, até cortarem as minhas asinhas, mas talvez os pontos de contato aqui que eu senti, né, ressoou com algumas coisas que lá atrás não tinha ninguém para me orientar, mas eu queria falar de audiovisuais sinestésicos, que são esse in-betweenness, essas zonas de contágio, né, entre as coisas. De minha parte, eu não consigo ver diferença entre as coisas, eu só consigo ver zonas de contato. Então, essa qualidade de contágio, de miscigenação, de sinestésica, né, de trocar um sentido com o outro, e encontrar maneiras de traduzir essas coisas, foi um pouco da energia que eu senti aqui. E trouxe também assim um pouco dessa minha trajetória acadêmica, assim, do que eu estudei, já que o pessoal trouxe aí também um pouco disso. Das minhas leituras de Deleuze e Guattari, ele fala das 3 ecologias, né? A ecologia da natureza, não me lembro da natureza, do ser humano e enfim, agora já faz um tempo. Mas, enfim, são zonas de contágio que reverberaram, assim, ressoaram de alguma maneira, e trazendo isso para aqui e agora, né? Trazendo isso não para uma confabulação, para uma certa... O que antes era uma fantasia, assim, de certa maneira, um sonho, tinha uma qualidade onírica dessa miscigenação das coisas, das tecnologias, são ecologias, né? O Deleuze diz que só existem acoplamentos, só existem máquinas, né? A gente pode pensar em termos de máquinas e acoplamentos. Então, foi essa qualidade de acoplamento que eu senti aqui e me interesso muito pela questão rural também,
essas coisas movimentaram alguma coisa dentro de mim que eu ainda não sei o que que é, mas é como é. Também gostei muito dos termos utilizados, eu sou dada a neologismos, né? Também. Então, essa fazer a língua gaguejar e ver outras acepções das palavras, né? E um mantra aí, uma coisa que surgiu aí dos nossos encontros aí com a Priscila, do nosso grupo, né, e das vivências, e que fez muito sentido lá dentro do nosso grupo, e que sinto que faz sentido aqui também é que primeiro tu faz, depois tu aprende. Então, quando tu fala em desaprender para aprender e depreender e tudo mais, alguma coisa puxou esse fio, assim, tocou esse fio, sabe? Tocou essa corda aí de violão e, como uma cítara, as cordas de baixo reverberaram por afinidade. Ainda não sei o que que é, mas primeiro a gente faz, depois a gente aprende. Primeiro a gente desaprende. Então, essa qualidade aqui desse grupo me chamou atenção. Não sei se eu dei uma filosofada demais aí, mas foi o que as partes que me tocaram e que eu gostaria de elaborar aí. Nossa, Sensacional. Querida, maravilhoso. passa para quem você quiser, assim, de coração mesmo. Mas vamos passar para o Cauê. Eu acho que o Cauê está com a bateria fraca, está com 1%. Vai Deixa lá, ele cair Cauê, falando. aproveita. Deixa ele cair falando. Tipo assim, cair falando. Vai cair falando, provavelmente. Pode ser que caia, mas vai cair falando. Não, beleza. Bom, queria agradecer mesmo, conhecer todos vocês. Bem legal, sentir também esse acoplamento, assim, achei que foi rolando. Acho que é assim, a gente tem que se permitir experienciar. É muito legal saber da trajetória também do Renato. Bem-vindo aí, Renato. Acho que a gente vai ter muita coisa para trocar, cara. Pô, da hora demais seu projeto ser aí envolvido com esses grandes. Acho que vale a gente trazer reflexões sobre isso, mas, pô, puta mérito da hora mesmo. Parabéns, velho. E, pô, queria dar tchau pra vocês, né? Até semana que vem, mas eu acho que uma das dinâmicas que a gente deveria ter é ter mais encontros do Pega Visão. Então, que faz só na quinta-feira, pô, né? A gente fica mó ansioso esperando. Mas é isso, galera. Já vou. Teria muito mais coisa para falar, mas se eu for me estender e cair no meio, eu vou ficar frustrado. Então, já vou me conter por aqui e tô feliz já. Valeu. Passo pro Renato. Obrigado, Cauê. Valeu aí. Razel, I really want to talk like you. Caramba, Nice. ela filosofou aí legal. Eu nem cheguei a comentar aqui, porque não vi ao caso. Eu também sou formado em filosofia e teologia. Eu consegui enfiar a filosofia na comunicação. Eu venho da formação da comunicação, na realidade. É por isso que Legal. eu hablo. Eu fiz filosofia por questões assim mesmo de gosto, que eu sempre gostei da área de filosofia, e teologia por ser cristão, por querer buscar conhecimento, e a gente acaba se entrando aí nesse mundo. Eu nasci com o dom da fala, eu nasci com storytelling e nasci com nasci com a fala aberta, né? Então eu nunca tive dificuldade em falar. Admiro muito pessoas que falam, como você fala super bem, parabéns, e tem buscado aí conhecimento para poder falar bem também. Eu cheguei meio que no final, né? Eu pedi o Guilherme o link mais cedo, mas eu estava ocupado, e acabou que ele chegou aí por último. E mas eu fiquei muito feliz em conhecer você, escutar um pouco aí do Cauê, escutar um pouco aí você falando, o Vinícius falando. Eu acho que o mundo não é só blockchain, tem muita coisa ainda para acontecer. Eu ouvi hoje o Guilherme dizer assim que a blockchain ela é um mar azul, né? E que a Web3 e a Web2 é um mar vermelho, porque já está tomado, tem muita coisa aí, mas ainda tem muita coisa ainda para ser descoberto, né? Eu fico imaginando o futuro, como que será o futuro aí a blockchain. Por exemplo, tem um projeto que eu tenho ele aqui engavetado, tem ele todo documentado, mas é algo que eu não lancei, que é algo que
que a gente, para tirar do papel, carece um pouco de capital investido aí, que é um projeto de identidade verificada na blockchain. A pessoa verifica ali a sua identidade, ele é validado dentro do aplicativo, e ele pode subir ali o histórico dele comercial, e ele pode subir o histórico médico dele. Para você que fala de outros países aí, Vinícius, imagina você, por exemplo, tá viajando, tá lá na China, e você tem um histórico médico que está aqui no Brasil em português, mas você fez o upload dele para esse aplicativo, você vai passar uma chave pública para o médico lá na China e ele vai abrir todo o seu histórico em chinês. Então, assim, eu acho que são coisas que na Web 2 não dava, porque era hackeado, não tinha questão da segurança, né? Claro, existem bancos de dados aí super seguros, mas não são 100% irhackeáveis, né? Mas tem muita coisa que é disruptivo, que vai acontecer ainda aí na blockchain. Tem muita coisa para acontecer. A Holochain eu sei, assim, bem superficial, eu sei que é focado ali no usuário, é uma conexão entre os aplicativos dos próprios usuários ali, para fazer aquela conexão para eles ter o uso ali. Tem país que, igual você falou, não tem uma estrutura, não tem como o pessoal acessar, está desconectado do mundo, o cabo está rompido, né? Então tem muita coisa ainda para acontecer. Agradeço aí por eu estar aqui no meio de vocês. Fico feliz aí em ser adicionado em algum lugar, algum grupo que vocês estiver. Estou aqui para aprender, não estou aqui para ensinar, mas eu vim aprender, vim escutar vocês, vim ouvir. Agradeço aí. Eu vou, se é para me passar a palavra, eu vou devolver para o Guilherme, foi o Guilherme que me convidou, vou estar devolvendo a palavra para ele. Guilherme, tá aí, querido? Tô sim aqui, na função de sempre, né? É, Faz o seu check-in, a sua apreciação, check-in, por favor. então, Check-out. né, sobre Check-out, o perdão. Renato, eu sempre, através das minhas buscas, né, até um pouco de filosofia, vamos falar um pouco, né, que é uma linguagem de valor, né, de relação, que assim acredito que somos, né, através desse gingado, dessa percepção, eu trouxe para o Pega Visão, né, a Clique Comércio, né, para ressignificar o comércio que hoje existe entre pessoas, entre relações, e assim foi dado o nome de Clique Comércio, né, ressignificar como um ser, né, a gente materializar esse ser no novo comércio de relações entre pessoas, né. Eu trago esse projeto que ele não veio ainda existir porque não é o momento dele. Então também tem esses projetos para desbravarmos entre nós de nós, né? Que a gente vem aí mapeando, né? Mapeando, entrelaçando. Valeu, querido. Você passa para quem? Tem a Priscila, tem o Will, tem a Dayana, né? E o Thiago. A Priscila é da Stargate, né? Isso. É do portal. Pode para a Priscila conhecer um pouco mais. Eu dei uma olhadinha agora há pouco, vi que eles atuam no modo remoto do ser, de percepção e visões do futuro, né? De criação. Na Então, verdade, é uma técnica chamada visão remota, onde você acessa qualquer informação usando simplesmente poderes psíquicos, né? É uma espécie de clarividência com protocolo que foi criado pela CIA, né? No Instituto de Pesquisa, a comando da CIA, mas quem criou mesmo foi dois físicos e parapsicólogos, né? Russell Targ e Harold Puthoff, junto com o Ingo Swann, que era um clarividente natural de Nova York. Então eles fizeram esse protocolo para fazer espionagem psíquica na época da Guerra Fria. E aí os militares fizeram muito uso disso, porque na verdade essa pesquisa começou lá na Rússia, e aí o governo americano ficou sabendo, aí bancou 20 milhões de dólares para desenvolver esse método. Os militares usaram muito esse método, muito, muito, muito. Foi passado de geração em geração.
E aí que os militares lá, dos primórdios, né, quando se aposentaram, começaram a ensinar para o público aberto, né, essa técnica. E aí a gente trouxe a técnica para o Brasil, né? Basicamente é isso. Mas a minha área de atuação não é somente visão remota, né? É basicamente habilidades psíquicas de modo geral, é onde eu estou muito conectada, telepatia, já participei de pesquisa com o Gabriel Guerra, que participou não, ele trabalhou lá no Colisor de Hadrons, o único físico brasileiro que trabalhou no Colisor de Hadrons. Então, participei da pesquisa, depois montamos um grupo de telepatia, e enfim, então agora estou com projetos que têm a ver com habilidades psíquicas, co-criando uma comunidade chamada Anômalos, com pessoas com altas habilidades, com habilidades psíquicas, superdotados, filósofos, artistas, neurodivergentes, pessoas que acreditam no impossível, livres pensadores, enfim. Então, isso é uma coisa que a gente está co-criando aí, eu, Will, Diana, Razel. E então todo o meu trabalho tem a ver com isso, né? Aí tem o desenvolvimento de 2 aplicativos também, um que é jogos com habilidades psíquicas, né? Com esse envolvimento, e uma outro aplicativo também de atendimentos com habilidades psíquicas. Então é basicamente isso. Só que o meu trabalho é mais profundo, né? Já até passei um pouquinho lá pro Vini, né? Eu faço palestras sobre o que vai nos diferenciar das máquinas no futuro. Então, eu trago muito dentro desse contexto a questão do ser humano, o que tem de valor no ser humano, né? O quanto a gente valoriza a tecnologia e a gente não valoriza a nossa tecnologia humana, né? O que é intuição, por que ela foi massacrada, né? Com a educação da ensinagem, como o Vinícius fala, e não da aprendizagem, né? Que é o desprogramar-se, para você poder viver tudo que é impossível de se viver, né? Justamente quando você desprograma, quando você tira essas camadas, né? E vai na tua essência, né? Vai tirando as camadas da cebola e vai para tua essência, né? Quem você é. E basicamente é isso. Mas fazendo meu check-out aqui, eu adorei estar aqui com vocês, conhecer um pouquinho mais de vocês, do Guilherme, a Gota Artes aqui, o Renato, o projeto do Renato, muito maneiro. Nossa, fiquei empolgada aí saber um pouquinho mais, embora tenha contrato de confidencialidade, né? Mas enfim. E espero que vocês estejam todos aí nesse What the Fuck 3. Eu estou bem animada para começar, para entender muito esse universo, assim, entrar a fundo mesmo, para entender, para eu poder tentar conciliar quais são os projetos que eu tenho hoje que eu consigo colocar dentro desse universo, né? Que eu consigo mesclar com o Web3, que eu consigo criar essa sincronicidade para se tornar um projeto, para fazer essa transição e se tornar um projeto Web3, né? Então, estou bem empolgada assim, para entender tudo, destrinchar muito, desprogramar, e é isso, gente. Obrigada. Vou passar para o Will. E antes do Will se manifestar, vale dizer que a Priscila já está inscrita, já é, digamos assim, você, Priscila, já é a segunda inscrição do terceiro ciclo, tá? Já teve uma pessoa que se inscreveu antes de você, que é o Léo Lobão, e agora vamos ver quem vai ser o terceiro. A nossa ideia é chegar até umas 8 ou 10 pessoas, ver se a gente consegue chegar. Vai lá, Will, fica à vontade aí, querido. Então, Vini, primeiramente agradeço aqui estar participando de um grupo tão ilustre desse, né? A gente vê pessoas aqui interessantíssimas, né? Perfis diferentes que convergem muito, né? Com essa linguagem universal do espírito livre, né? No sentido da gente buscar o melhor de si para com o todo. Então, como o nosso querido amigo Renato, né? É um amante da filosofia também. Eu não tive esse privilégio de me graduar em filosofia, mas eu tenho formação na química industrial desde os primórdios, final dos anos 80, né? Então eu aprendi que eu fui aderir à química para entender o processo da alquimia do ser humano, né? Esse transformar-se verdadeiramente de uma forma simbólica do chumbo e ouro, e a gente entender que não estamos aqui sozinhos, estamos todos conectados e chegamos num momento crucial da humanidade, né? A gente chegou num ponto de ruptura onde o paradigma vigente ele está definhando, né? Que já existe um paradigma novo, que não é novo, né? É de origem que transcende a compreensão como seres sencientes que estamos, não somos,
né? Então, a gente precisa dessa regeneração, desse reencontro com a nossa verdadeira essência, que é a centelha divina que habita em nós. A partir desse momento, a gente entende que a responsabilidade ela é individual, porém para um bem maior coletivo, né? Então, a descentralização é um grito de liberdade que clama aos nossos corações. Só isso a gente consegue ter um processo abundante e uma humanidade regenerada para viver um novo ciclo, uma nova era de transformação. Então, fica aqui a minha humilde contribuição e sou grato pela participação de todos. E já me coloco à disposição, sou o terceiro, gosto muito do número 3, né? É um número, como dizem, cabalístico e simbólico, né? O 3. E como já dizia Tesla, né? São números realmente. Quando você entende a energia, cara, a importância de nós, enquanto seres humanos, a pureza dessa representatividade, a gente transcende a uma norma simplista, né? Que o sistema Fiat, como conhecemos, é fadado ao insucesso, sempre foi, né? A gente precisa ter esse movimento da interconectividade que vai transformar essa raça humana para um bem maior coletivo. Então, é um momento onde o ego se esvai, né? Existe uma contemplação muito do ato de se tornarmos cada vez mais humildes e aprendermos um com os outros, né? De forma que impacte as vidas de nossos semelhantes. Então, acho que é por aí. Estou aderindo aqui oficialmente ao projeto e estamos juntos. Espero poder aprender bastante e colaborar dentro das minhas possibilidades. Gratidão. Passa a bola para alguém. Vou passar a bola agora para Dayana. Oi, gente. Primeiro eu quero agradecer o encontro de hoje. Mais uma vez o Vini aí trazendo um monte de esclarecimento para mim, que estou iniciando nesse caminho. Agradecer a fala de cada um de vocês. Aqueceu o meu coração por saber que já tem pessoas caminhando aí da forma com que eu acho que é mais interessante para a gente, como seres humanos aqui, né? Então, quero agradecer muito essa oportunidade. Acredito que estarei junto com vocês. Só vou me organizar aqui a questões de agenda e tal, mas acredito que estarei, porque realmente é algo que eu não vejo o meu futuro de outra forma com relação a essa questão de coletividade. Eu não acho que a gente avança muita coisa sendo seres extremamente individualistas. Então, eu acredito muito. Ai, eu me emociono, gente, falando dessas coisas, porque é algo que realmente me toca muito. Me toca muito a Prio e eu sabe o quanto eu conversei com eles sobre isso nos últimos dias. E é o que eu quero para mim. Então, eu agradeço muito por vocês já estarem fazendo algo que eu gostaria de estar fazendo. E é uma inspiração para mim. É isso, obrigada. Eita, oi. Falta alguém para passar a bola? Tem um Thiago, tem um Thiago. Então, Vai passa a bola. botar. Nossa, Olha, a galera, Natália eu nem chegou sei o de que dizer. Eu acho que pirata. tudo já foi dito, inclusive. Meu, não, puxa, que encontro bonito, que bom que foi gravado, sabe? Minha sensação muito boa hoje do encontro de hoje, assim, realmente saio energizado aqui, como trouxe a Dayana, e é um sentimento recorrente também, assim, que eu tenho quando as pessoas chegam e falam, ai, puxa, é um lugar que eu já me sinto parte, porque eu já estava antes, porque é algo que eu também sinto, assim, quando eu comecei aqui a visão, foi realmente assim, parecia que eu cheguei em casa, mas eu nem conhecia as pessoas. Então, novamente, assim, foi muito bom ouvir sobre a Clique Comércio, fazia tempo, né, e que a gente não conversava sobre. E eu também desenvolvo um projeto, né, que é sobre gamificação em iniciativas socioambientais, e aí a gente estava entrelaçando com a Clique Comércio,
criou, né? Inclusive esse personagem, foi massa. E, bom, eu tô curioso, assim, para entender o que pode acontecer para essa epifania aqui coletiva vazar para outros espaços na vida real também, né? Claro que com a gente energizado, isso já está muito na desenho, assim, mas tem muita coisa, eu acho, para acontecer também com esse encontro. Então, saio daqui feliz e vamos que vamos, galera. Passo para. Bom, já foi todo mundo. Passo a bola para o Vinícius. Quem é o People Spring aí? O People Spring é a gambiarra, que é o seguinte, Renato. Ah, tá. Como eu só uso equipamentos de reuso, né? Então, tem esse notebook que é de reuso e tem esse celular que é de reuso. Eu não compro equipamento tecnológico há 20 e poucos anos, 30 anos. Então, só aqui eu consigo botar uma imagem boa e aqui eu consigo efetivamente você ter um áudio que você dá para me ouvir. Mas o People Spring também é um perfil que hackeia o Zoom, né? É um perfil que existe há 7 anos, vendo por 7º ano, onde dezenas de projetos ligados à cultura do Commons, ligados à cultura da abundância e da regeneração usam, né? E centenas de pessoas aqui do Brasil e fora. Então, é um perfil aberto no Zoom. Olha aí que legal. É um perfil de rede, um perfil coletivo, né? E você sempre vai ver um People Spring aqui, tá? Porque a gente usa ele direto para poder fazer a conexão. A última coisa que eu queria falar com vocês, antes da gente fechar o boteco por hoje, já fizemos as saideiras, as derradeiras, vamos fechar o boteco, que é o seguinte: para mim, a grande navegação do por entre, sabe, Hazel, ela é micro, ela é molecular, ela é por fissuras, ela é por rachaduras, ela é não por coisas inteiriças, sabe? Ela vai acontecendo de uma forma muito granular, por entre essas fissuras. Por quê? Porque justamente por sermos seres complexos e por sermos seres plásticos e muito influenciados, né, por visões de mundo, a gente tende a achar que a visão de mundo corrente nossa é a nossa própria complexidade da nossa existência. E não é. Então, e a única forma da gente conseguir realmente fazer uma navegação por entre perspectivas diferentes é por essas fissurinhas que vão acontecendo aqui e ali. Às vezes são gigantescas, como do Will, por exemplo, que eu ouço o Will falar, ele abriu uma cratera lunar assim gigante. Dá para a gente mergulhar, todos nós mergulharmos na cratera do Will. Entendeu? Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é que, às vezes, essas fissuras dessa navegação do por entre, do in-between, é por entre microfissuras, pequenininhas, pouquinho de abertura, sabe assim, um pouquinhozinho de abertura, aí já está navegando, já está pareando, já tá no P2P, né? Já está interagindo, etc. Então, para mim, esse é o grande passo coevolucionário para a nossa espécie, né? A gente vai ter oportunidade de melhor substanciar tudo que eu acabei de falar, a gente vai ter a oportunidade de explorar. Fico feliz de saber que o Will já é o 3º, a Dayana já é a 4ª, aí eu acho que o Renato já vai na sequência, vai ser o 5º inscrito aí. Em soma, vai ser bacana a gente ter diversidade de pessoas aqui, tá? Diversidade de momentos e de pessoas, que vai tornar isso muito rico mesmo, né? Com momentos diferentes, tá? Então, um beijo no coração de todo mundo. Vejo vocês semana que vem, quinta-feira, 8 horas. E qualquer coisa, a Priscila me coloca em contato direto, quem quiser conversar comigo, etc. Ou o próprio Guilherme também. Tá bom? Pois Valeu, eu gostaria gente. de saber se tem um Satisfação. canal, um grupo para a gente continuar conversando, ou se eu entro em contato diretamente contigo, Vinícius. Tem um ponto de contato no WhatsApp e tem um ponto de contato no Telegram. Tá? Ah, tá bom. Aí a Priscila me atualiza. A maioria do pessoal, infelizmente, porque eu não gosto da tecnologia do WhatsApp, está no WhatsApp, entendeu? Então, tá lá. Né? Então, eu vou fazer o seguinte: a Priscila me conectando com vocês, eu já coloco vocês já caem de paraquedas lá, tá? Já caem de paraquedas lá no ponto de contato, tá bom, gente? É isso. Gratidão.
Obrigada, Beijo, Bia. O Tchau, arroba tchau. do Telegram tá aí no Beijo, chat. gente. Satisfação Beijo, estar aqui no gente. grupo. Tchau, Um tchau. abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, Vinícius, meu pessoal. arroba do Telegram tá aí no Tchau. chat. Fez meu arroba do Telegram aí no chat, ó. Pode me adicionar. Me chama lá e eu te adiciono como amigo. Gratidão. Valeu, Renato.